Agora o Inovar é um Parque Fora do Eixo vai para Alagoas, que é outro estado que eu adoro para passar férias. Maceió, São Miguel dos Milagres, Maragogi. A gente, quando vai para lá, tem um orgulho do Brasil, né? Tem um orgulho da paisagem brasileira, mas obviamente a gente percebe alguns desafios sociais que são agudos, alguns contrastes que é impossível a gente fechar os olhos para isso também. E é aí que a Carol Costa entra para fazer a diferença com a Socialtech, que ela fundou em 2019, para combater a insegurança alimentar, falta de acesso à saúde e à educação. Bem-vinda, Carol, ao Inovar é um Parque Fora do Eixo. Muito, muito obrigada, Patrícia, pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho, né? Como é inovar com paixão e como é inovar com paixão para mudar a realidade de tanta gente. Obrigada pela oportunidade. Imagina, Compaixão é o nome da startup, mas antes de falar dela, eu queria falar um pouco desse ecossistema de empreendedorismo e inovação aí em Alagoas. Conta para mim, há quantas anos essa história? Então, o ecossistema daqui de Alagoas, ele tem crescido bastante. A gente tem diversas startups que já fazem parte do cenário nacional. E a gente tem crescido com bastante força. A gente inovou aqui recentemente o nosso centro de inovações, o nosso polo tecnológico, onde estão muitas startups lá, fazendo já parte do ecossistema e construindo aí uma nova frente para a gente representar Alagoas aqui no Nordeste, no Brasil todo e no mundo. Tem uma comunidade forte de empreendedores de startups, porque a gente encontra isso em vários estados do Brasil, então a gente já conheceu uma série de comunidades. Tem a Rapadura Valley, tem a Jaraqui Valley em Manaus, tem vários nomes que são bem característicos da identidade do lugar. Como é que chama a comunidade aí em Alagoas? A daqui de Alagoas se chama Sururu Valley. Ai, que delícia! Normalmente são nomes saborosos, né? É muito bom. E como é que funciona? O ecossistema do Sururu Valley é justamente formado por pessoas, né, que estão à frente de projetos inovadores, de startups, e ele tem crescido já há algum tempo e ele funciona muito no ecossistema de troca, né? São pessoas que se reúnem para poder estar discutindo a inovação tecnológica aqui em Alagoas, os caminhos, né, que a gente pode estar seguindo mais em frente e explorar novas possibilidades. É um ecossistema que tem realmente amadurecido e crescido bastante. A gente percebe que é muito legal o movimento que acontece, porque existem os parques tecnológicos, muitas vezes ligados às universidades, tem aceleradoras que estão dentro de uma engrenagem, e essa comunidade, normalmente, ela é formada só pelos empreendedores, que eles se organizam de alguma maneira junto com voluntários e criam alguns eventos para trocar ideias mesmo. Então, ali ao lado desse ecossistema, que é mais talvez burocrático, que depende de governo, depende de muito investimento, mas eles estão ali simplesmente por boa vontade e dedicando tempo, muitas vezes, aos outros, né? A ouvir e aprender, né? Ensinar e aprender. Como é que você entrou nesse mundo? Me conta um pouco da sua trajetória. Então, eu sou formada em Direito, primeira graduação foi em Direito, e quando eu me formei em Direito, eu ainda me formei muito inquieta. E a minha inquietude me levou ao empreendedorismo. Confesso que quando eu decidi fazer uma transição de carreira, eu pensei muito o que fazer. E o empreendedorismo, de longe, foi o que mais me chamou a atenção, foi quando eu comecei uma segunda graduação. Comecei a fazer administração e, a partir daí, foi a minha virada de chave, na verdade. Foi quando eu comecei a descobrir um novo caminho. Foi, inclusive, na minha primeira aula de startup, eu não sabia nem o que era startup, não sabia o que era negócio de impacto social, não sabia, na verdade, nem que existia essa possibilidade. E na minha primeira aula, eu voltei para casa com um questionamento de um professor meu, porque já ali naquele primeiro momento eu tive a ideia de facilitar o processo de doação, mas eu não sabia exatamente como, o que eu precisava fazer para poder fazer isso acontecer, nem muito menos
sabia que dava para eu ter um negócio num formato que fosse capaz de contribuir com a vida do próximo e, ao mesmo tempo, monetizar. E eu fui com isso para casa, ele me passou o desafio de entender como era que eu ia fazer esse negócio rodar, já me dando um direcionamento ali de que seria um negócio de impacto social. Eu fui estudar, não tinha afinidade alguma, pouquíssima com empreendedorismo. Eu venho de uma família de funcionários públicos, então o empreendedorismo nunca foi uma realidade muito próxima. E fui com esse desafio de descobrir como que eu vou monetizar, porque eu preciso voltar com essa resposta, porque se ele me deu essa luz, é porque existe uma passagem lá na frente. E eu fui me apaixonando por entender que a vida é muito mais quando a gente colabora com a vida do próximo, que a gente pode fazer crescer um movimento e um ecossistema onde pessoas entendam que impactar também é lucro, contribuir com a vida do próximo também é lucro. Eu estou tentando facilitar o processo de doação. O nosso propósito é levar literalmente mais vida para as vidas esquecidas, porque no final das contas, quando a gente fala que a gente se preocupa muito com a questão da educação, da saúde, da alimentação, é porque a gente entende que, na verdade, esses são direitos básicos, mínimos, para que qualquer pessoa tenha uma vida digna e humana. Muito legal o que você está falando em relação a causar impacto também é lucro, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que os negócios de impacto não são lucrativos. Ou é uma coisa ou é outra. Mas não olham como o impacto já sendo por si o lucro, né? Já sendo por si uma conquista, uma realização. Para o empreendedor nem se fala, mas é claro que todo mundo, para um negócio parar de pé, além dessa realização, precisa também de resultado. O que é a Compaixão? É uma plataforma digital que facilita a doação, certo? Isso. Como é o modelo de vocês? Porque aí, como é que vocês ganham? É patrocínio de empresas para manter isso ou vocês... uma parte da doação é o que vocês encaminham? Enfim, me explica. Show. Hoje a gente está rodando no formato de marketplace. A gente funciona basicamente como um iFood de doações. Então a gente conecta pessoas que querem doar com organizações sociais e mercadinhos locais. Dessa forma a gente impulsiona o mercado local, ao mesmo tempo que a gente promove a solidariedade, impulsionando e facilitando a captação de recursos por parte das organizações sociais e conecta os doadores com essa necessidade, né, das organizações. Então, nesse modelo, a gente ganha com um comissionamento sobre toda a transação que acontece dentro da nossa plataforma. Mas a gente tem buscado melhorar essa solução, essa entrega, e acredito que, sobretudo hoje, a gente se considera como sendo uma plataforma de desenvolvimento social. Então, eu não definiria a compaixão como especificamente sendo algo. A gente é uma plataforma de desenvolvimento humano. Como a gente vai fazer isso? A gente vai sempre buscar a melhor forma de operar. Hoje a gente está operando nesse modelo, mas buscando inovar e trazer mais resultado para que a gente consiga maximizar o impacto lá na ponta. O negócio nunca está pronto, a verdade é essa, que as startups estão sempre mudando para conseguir deixar redondo o negócio que nunca fica, né? Porque cada hora você tem uma demanda diferente e precisa melhorar, ou surge uma tecnologia que pode ajudar, uma maneira de conectar. Agora, as pessoas podem doar o quê? Alimentos? A gente, na verdade, faz a facilitação da venda do produto em si. Então, material de higiene pessoal, material de limpeza, alimento, a gente facilita, né, a conexão. A gente conecta a demanda da organização social com a oferta do mercadinho local e disponibiliza para o doador um ambiente que ele consiga
montar a sua própria cesta básica. E aí a gente cuida da entrega, deixando o doador ciente desde o momento em que a compra foi processada até a entrega na organização social dessa doação que ele montou e fez para a organização. Nesse sentido, você também desenvolve o mercadinho, certo? Isso. Beneficia de alguma maneira, quer dizer, você está ali fazendo a economia girar, não é que você compra no atacadão, Não. no centro de distribuição mundial. Você vai beneficiar também os empreendedores locais, né? Exato. E é interessante. Carol, você tem uma cara de novinha, é mulher, está empreendendo em Maceió, com tecnologia. O que você já ouviu de desaforo por aí, de gente que não acredita, ainda mais com esse propósito todo? Pois é, né? É desafiador. É desafiador. Eu tenho 26 anos e tô desde 2019, né? Então, estive por muito tempo tomando muitas decisões sozinhas, e enfrentando algumas situações sozinha também. E não é fácil, não é fácil, não é fácil. A posição de mulher, infelizmente, ela ainda é muito desafiadora no mercado. Ser mulher por si só já, infelizmente, né? É muito triste falar isso. É desafiador. E empreender sendo mulher e nova é você lidar com olhares que muitas vezes subjugam o seu potencial, que não levam a sério o que você está falando, ou que acham que você não tem conhecimento e insumo técnico suficiente para poder defender aquilo que você está defendendo e aquilo que você está construindo. E eu acredito E como é que que você está dando a volta por cima nisso? Assim, quais ferramentas você tem usado no sentido de superar isso? tenho viver, me permitido, a minha ferramenta é me escutar. A minha ferramenta é entender que as frustrações também fazem parte da jornada. E se frustrar é aprender. A gente, assim como você falou que os negócios nunca vão estar prontos, acho que a gente nunca está pronto também, o suficiente para não reconhecer que a gente todo dia está aprendendo. Então, com humildade, eu reconheço as minhas limitações, mas hoje eu sei me impor em determinados momentos para que as coisas sejam separadas, porque o meu propósito e o meu guia são muito claros. Menina, você tem uma calma e uma segurança que eu acho que é inspiradora para empreendedoras que já estão no mercado aí há um tempão, com uma ansiedade maluca e uma insegurança. A gente brincou aqui em várias das entrevistas, Brasil afora, que a mulher falava, eu tô tão nervosa, puxa, deixa eu fechar a porta e deixar a síndrome de impostora para o lado e deixar para fora e tal. E você me transmite uma calma que é exatamente essa segurança de que você está no caminho certo e você sabe disso. É muito legal. Mas eu Muito legal de ver, também parabéns. tenho os meus desafios. A síndrome da Eu sei. impostora Quem não... também bate. E é justamente o se permitir, né? Se permitir ser, se permitir se entender e entender o que é que aquela sensação está trazendo naquele momento, né? E aí a gente ressignificar para evoluir e entender qual é o próximo passo, para que a gente consiga criar um ambiente mais seguro, sobretudo, eu acho que para a gente, né? Muito legal. E aí, hoje vocês trabalham em Maceió, aí em Alagoas. Isso. Ou vocês já estão conseguindo expandir, ou para expandir você precisa desses parceiros que tenham esse desejo genuíno e essa disponibilidade de embarcar na sua luta e na luta que deveria ser de todo mundo, né? Por enquanto a gente está aqui em Maceió e aí a busca dos parceiros é justamente para que a gente consiga ampliar e aí começar a crescer e tornar isso uma luta de todos, de fato, e que seja prazeroso, que seja uma luta gratificante de encontrar no olhar do outro mais esperança.
Olha, o Brasil inteiro precisa disso mesmo. E dessa sua certeza. Cara, eu estou impressionada com a sua calma e você transmite toda a gente. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o que você está se propondo. Parabéns. Adorei conhecer seu negócio. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Espero que as pessoas consigam realmente se conectar e entender, e quem tiver essa disponibilidade, entrar em contato, né, contigo. Conta com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pela sua disponibilidade também, pela sua entrega, pela sua escuta, pela sua atenção e por estar realizando um projeto tão bonito também e tão honroso quanto esse, que é de dar voz às mulheres que estão transformando o Brasil num lugar melhor. Eu acredito demais nisso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Beijo.